Me chamou a atenção quando a candidata Marta Suplicy se referiu ao dinheiro em caixa que a Prefeitura de São Paulo teria hoje, 4 bilhões de reais. A minha pergunta é sobre isso. A que a senhora atribui e esses números saíram de onde? Com o comentário, claro, do prefeito Gilberto Kassab. Esses números saíram da Câmara, estão à disposição e os vereadores podem se informar quem quiser saber. Agora, eu atribuo essa incapacidade de gastar o dinheiro da cidade em coisas que a cidade está realmente precisando a uma incapacidade de planejamento. Porque quem deixa no primeiro ano 2,5 bilhões de gestão, né, em superávit no banco, para os banqueiros estarem ganhando dinheiro, em vez de estar fazendo creche, que a cidade necessita, remédio em casa, porque a porção de pessoas que recebem remédio em casa, ao contrário do que parece na televisão, é desse tamanhinho. No outro ano deixa mais 3 bilhões e pouco, e agora está deixando 4 bilhões no banco. Realmente não tem uma capacidade de planejar. Demoraram muito para começar as obras, os céus podiam ter sido iniciados todos no dia seguinte da gestão, não iniciaram, ficaram lá discutindo se começava ou não, porque eram contra fazer os céus, depois a população fez pressão e aí tiveram que construir os céus, então agora tem que entregar 24 céus, mas até agora só fizeram 13 céus, gastaram, ao contrário do que a propaganda enganosa diz, são céus mais caros e com muito menos infraestrutura, o teatro tem metade dos lugares, a piscina é menor, a área construída também é menor, então é uma incapacidade de gastar o recurso, corredores na cidade, que nós fizemos 100 quilômetros, o PSDB Demo fez 7 quilômetros, não sabem gastar, não sabem planejar. Comentário do candidato Gilberto Kassab. Olha, Zé Paulo, tomara que a Marta não ganhe a eleição, senão ela vai quebrar de novo a prefeitura. Porque aonde ela vai, se falta uma creche, ela diz, olha, mas o Kassab tem recurso na prefeitura para fazer a creche. Olha, mas o Kassab tem recurso para fazer o hospital. Na verdade, todos sabem, um orçamento de 22 bilhões, um orçamento que teve as receitas aumentadas, porque nós fomos trazer de volta as empresas que sonegavam tributos, estavam fora de São Paulo, não pagando tributos, e com isso aumentou a receita da cidade de São Paulo. Hoje nós temos que ter dinheiro em caixa para pagar a conta, Marta. Nós temos contas para pagar, empenhos que, quando liquidados, temos que pagar. A cidade de São Paulo está construindo 218 escolas, fez 2 hospitais. Pavimentamos como nunca foi pavimentado em São Paulo, recapeamos mais de 1.000 quilômetros lineares. Esse recurso em caixa é para pagar, porque senão, quando o futuro prefeito, eu espero que seja eu, se contar com a confiança do eleitor, estiver assumindo, vai ter fila de credor de novo. Precisa ter dinheiro em caixa, Marta, para pagar a conta. Olha, vamos pôr as coisas claras aí, porque a mentira falada repetidas vezes vai acabando soando como verdade. Então, nós sabemos aqui que fica repetindo, e eu vou dizer uma das inverdades que o candidato tem falado, que as escolas de lata foram na minha gestão, não foram. As escolas de lata foram construídas todas na gestão do PITA, na qual Gilberto Kassab era o secretário de planejamento. Na minha gestão, eu tive a capacidade que eles deviam ter tido de conversar com o Ministério Público para que as escolas fossem substituídas nos lugares de meio ambiente por alvenaria. 3 anos de conversa para convencê-los. Convencemos, começamos a substituição, deixamos todas contratadas e já no meio do caminho, tanto é que depois, ele pôde inaugurar a primeira depois de 2 meses. Se eu não tivesse feito, não teria inaugurado. Aliás, como a maior parte das coisas dessa gestão foram iniciadas no nosso governo. Isso é porque é se apropriar de tudo. Senhor Kassab. Lá, a candidata... Não. O senhor Kassab... O senhor Kassab me pergunta alguma coisa e eu pergunto a ele o que ele me pergunta. Ela disse que as afirmações são mentirosas. Não. Então, direito de resposta. Isso é um direito de resposta que vai ser avaliado e no intervalo do bloco, no próximo bloco, a nossa comissão de juristas que está julgando até o final deste bloco, nós responderemos se o senhor tem direito ou não a esse direito de resposta. Pergunta agora do jornalista José Paulo de Andrade para a candidata Soninha Francini.
Me parece que é unânime a opinião que, para melhorar o transporte público de São Paulo, é necessário implantar corredores. Então, eu gostaria de saber qual é a ideia de Soninha Francini em relação aos corredores, com o comentário de Ivan Valente, que também vai poder dizer qual é a sua ideia para o corredor de ônibus, para o trânsito fluir e para a população ser mais bem atendida. Muito bem, já existem em planejamento vários novos corredores a partir de estudos técnicos de demanda, de viabilidade. O plano diretor estratégico já prevê prazos para remodelação dos corredores e, na verdade, a gestão da Mata, que investiu muito nisso, não fez 100 quilômetros de corredores. Corredores começaram a ser feitos desde a gestão do Covas, do Jânio, da Erundina. Ela, de fato, criou alguns novos e remodelou alguns que passaram a funcionar muito melhor. Mas não adianta só fazer mais corredores, o que é interessante, porque o transporte coletivo tem de ter prioridade sobre o transporte individual. Mas não adianta se eles forem mal administrados. Se houver veículos em excesso no corredor de ônibus, o corredor vira um congestionamento, como já aconteceu, já se presenciou várias vezes, por exemplo, no corredor da Mboi-Mirim. Então, o sistema tem de ser bem administrado. Às vezes é muito mais interessante haver menos veículos e veículos maiores e mais espaçosos que percorram efetivamente o trajeto do corredor, funcionando como a gente chama, como uma linha tronco, como o metrô sobre rodas, né? Então, um veículo mais espaçoso, tem intervalos mais regulares, circula melhor e o corredor, aí sim, ele é alimentado por outros veículos menores, por outros ônibus e micro-ônibus, para que as pessoas possam fazer a baldeação usando o bilhete único sem pagar nada pelo segundo embarque. Mesmo que não seja num corredor de ônibus, mesmo numa avenida que não tem essa pista exclusiva, a gestão de todas as linhas do sistema de transporte tem que ser melhor do que é hoje. Não adianta só colocar mais veículos na rua ou separar a circulação de uns e de outros se não for bem administrado. Bem, primeiro eu queria colocar que 1/3 da população de São Paulo anda a pé. Então, quando nós subsidiarmos para valer o transporte, nós vamos precisar de mais transporte coletivo. Então, hoje tem 8 milhões de pessoas que andam, vão ter mais gente andando. E é preciso que o ônibus flua. Precisa de corredor exclusivo, inclusive para isso. Mas ele não precisa de corredor exclusivo sozinho, porque hoje as empresas, elas lutam para entrar no corredor. E só é possível se criar uma empresa municipal que seja responsável pelo domínio dos corredores tronco-alimentadores. Só é possível com isso. Quer dizer, o Estado intervém e diz o seguinte: além do transporte subsidiado, Soninha, sem nenhum bom mocismo, eu acho que nós temos que atacar o problema de transporte de fundo, enfrentando os grandes interesses da cidade. É isso que precisa ser feito, senão vai ser um festival de propostinhas. Réplica da candidata Soninha Francini.